Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Vigir, um fundo de papel que tem seus ativos atrelados ao CDI, que no último mês pagou 12 centavinhos por cota, lembrando que é um fundo base 10, que também teve nas últimas semanas a sua cotação sofrendo bastante no mercado secundário. Vou comentar os motivos pelos quais eu acredito que isso aconteceu com vocês e comentar também perspectiva de rendimento para o próximo mês. Lembrando que é um vídeo de atualização do fundo, então vai ser bem rápido. Só para a gente não deixar passar batido, taxa de gestão e administração do fundo é de 1% e tem a taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Tem ele utilizando a marca d'água. Posso fazer um vídeo para vocês explicando o que é isso. Vamos ao fundo. Então, aqui o fundo terminou o mês com 93% do seu patrimônio líquido alocado em CRI, em 48 diferentes operações, patrimônio aqui investido de quase 1.924 milhões. Então, aqui um ponto positivo, fundo com bastante operação. Isso é legal porque a operação fica ali pequenininha, caso tenha algum problema vai afetar menos o fundo. Aquisições do fundo durante o mês de fevereiro. Então, o fundo adquiriu 7,8 milhões em duas operações, sendo 3,3 no CRI Verano 2, com um cupom de CDI mais 5,85 ao ano, e 4,5 milhões no CRI AMF Saúde 2, um CRI que já existe na carteira. Inclusive, eu destaquei ele aqui para vocês, já começa a ser uma parte mais relevante da carteira, do portfólio, esse CRI. Então, aqui, como eu disse, ele pagou 12 centavinhos, uma rentabilidade líquida de CDI mais 4,6. E aí eu vejo bastante gente perguntando por que esse fundo pagou tão pouco no mês de fevereiro. Basicamente, pelo que eu pude entender aqui do relatório, em fevereiro a gente teve menos dias úteis, certo? Então, como é atrelado ao CDI, que tem ele o seu rendimento em dia útil, o fundo pagou menos. Tá? Mas eu vou mostrar isso aqui na DRE que vai ficar melhor para a gente. Aqui uma informação muito importante que a gente tem que acompanhar todo mês, principalmente nesse período mais acentuado da crise, né, no mercado do cenário macroeconômico mais difícil, que é o seguinte: em relação à qualidade de crédito da carteira, é importante citar que todos os CRIs do fundo encontram-se adimplentes e com base no trabalho de monitoramento e acompanhamento da gestão, eles consideram que a carteira do fundo continua saudável. Então aqui ele está falando para a gente que está tudo adimplente e mais do que isso, que ele não vê, pelo menos assim eu interpreto, nenhum problema a curto prazo, né, ali junto aos seus devedores. O fundo então encerrou aqui com quase 140 mil cotistas, cresceu bastante, né, quase 10% em relação ao mês anterior. O fundo vem pagando bem junto ao CDI, né, então o pessoal tem procurado bastante. E o volume médio de negociação aqui de 3,8 milhões, então bastante líquido. No início do mês de março, ele fez mais aquisições, então ele adquiriu aqui quase 30 milhões, distribuído em 9 diferentes operações. Com isso, o fundo passa a ficar com aproximadamente 96% do seu PL alocado em CRI. Aqui, meu primeiro ponto de crítica, ele poderia ter explicado para a gente aqui, né, detalhado, na verdade, quais foram as operações, igual ele fez aqui acima. Ele informou que em fevereiro ele comprou 7,8 milhões e descreveu as operações para mim. Ao menos aqui o nome da operação, o cupom, né, e o valor. E aí eu consigo ir lá na tabela de ativos e verificar. Já aqui na de março, ele não fez. Vamos ver se no próximo relatório, se ele vai destrinchar, descrever aqui para a gente as operações. Seria bem importante. Pessoal, lembrando que chegando em 1.000 inscritos, eu vou disponibilizar grátis para todo mundo, lá no grupo do Telegram, um guia para iniciante. Para quem não entende sobre fundos imobiliários, um passo a passo, do início ao fim, lendo o guia, vai ficar muito melhor para vocês acompanharem os vídeos. Então, se você não é inscrito, dá essa moral para eu poder divulgar e para todo mundo ser ajudado com isso, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na DRE. Então, ele gerou aqui 12.766.000, a gente consegue ver que ele até fez um girinho aqui, né, em negociação, e distribuiu até um pouco acima do que foi o resultado líquido dele, né? Porque a gente tem aqui as despesas que tem que, né, retirar. Então, de resultado foi 11.851.000 e ele distribuiu quase 12 milhões e 400. Ele tinha reservinha, então deu 12 centavos. Ainda assim, ele tem aqui um centavinho em caixa. No mês que vem, com o fundo tendo aí mais dias úteis e esse 1 centavinho em caixa, eu acredito que esse fundo volte a pagar 13 centavinhos, que é o que ele vinha pagando, exceto aqui em dezembro, que tem, né, a taxa de performance nesse período, mas eu acho que ele vai voltar a pagar sim os 13 centavos, lembrando, não é nenhum tipo de guidance, nem recomendação de compra, nem de venda, simplesmente são os meus estudos.
Bom, continuando o relatório, eu já vou comentar com vocês o porquê que eu acho que a cotação vem sofrendo, tá? Eu quis destacar aqui para a gente essas posições, que são as maiores posições do fundo. Geralmente ele usa essas posições aqui como caixa. Se ele quer adquirir novas operações, ele geralmente vende essas posições mais líquidas e consegue adquirir novas operações. Ele tem aqui o CRI AMF Saúde 2, que eu comentei para vocês, já é a quinta maior posição do fundo, tá? Então vale a pena dar uma estudadinha nessa operação, ela vem crescendo bem dentro do portfólio. E destaquei aqui também 3 operações em IPCA, são as únicas 3 em IPCA, junto dessa aqui da Redditor, são as 4, na verdade, operações em IPCA do fundo, que também geralmente ele usa como caixa. Ele consegue uma rentabilidade legal e quando ele tem uma operação em CDI mais interessante, ele migra. Tá? O Vedros já falou isso em várias lives. Então aqui basicamente o fundo todo alocado em CRI, majoritariamente em CDI. Lembrando que eles fazem muito residencial, né? 97% do fundo é residencial, então para quem busca uma maior diversificação entre os setores, né, os segmentos, na verdade, nesse fundo não vai encontrar, basicamente é residencial. Então você, quando está montando a sua carteira, tem que pensar nisso, tá? Não é só colocar o fundo de papel porque é CDI, tem que ver o que ele investe, qual o segmento, para você ter mais de um papel e assim ir diversificando. Posso fazer um vídeo só de diversificação de carteira, se vocês quiserem, deixem nos comentários. E aqui ele comenta um pouquinho também da taxa média, né? Então aqui CDI mais 4,9, IPCA mais 8,4 e aqui a montagem da carteira. Bom, por que eu acho que esse fundo sofreu tanto nos últimos dias, nas últimas semanas? Acredito que basicamente por dois motivos. Primeiro, o dividendo que foi menor em fevereiro, então isso aqui geralmente dá uma assustada nos investidores que buscam yield, mas como eu disse, fevereiro tem menos dias úteis. Segundo ponto, estava todo mundo aí na tensão se a Selic ia abaixar ou não. O Banco Central, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, eu aguardei o Banco Central dar o seu posicionamento para gravar o vídeo, ele manteve a Selic em 13,75. Então o fundo vai continuar surfando aí a Selic alta. Então acredito que essa tensão, essa falta de visibilidade se aumentasse, ia descer, a gente viu o presidente fazendo bastante pressão para diminuir, que estava gerando essa instabilidade e a cota sofreu. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Então peço like, se inscrevam para eu poder liberar o guia e também o grupo do Telegram está na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!